Não, e ó, falando do Botafogo, um jogador, inclusive, que saiu com polêmica do Palmeiras, foi criticado pelo Luiz Castro. Aí a gente até se surpreende, né? Será que o Luiz Castro não conversou com o Abel Ferreira antes da contratação do Patrick de Paula? Porque os dois são portugueses. Acho que ele nem participou. Ele nem participou? Eu acho que não, porque ele não tinha nem chegado. Quando o Patrick de Paula pô. Porque, ó, o Luiz Castro, ele entrou na canela do Patrick de Paula, ele foi perguntado pela utilização do Patrick de Paula no Botafogo. E aí ele não poupou muitas palavras e deixou claro o recado: ou tem condição de jogo ou não tem. Então o Patrick de Paula, que já saiu do Palmeiras com polêmica, foi afastado no Mundial de Clubes pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira deixou claro que estava insatisfeito com a indisciplina do jogador. E aí o Patrick de Paula, infelizmente, né? Porque é um baita volante, né, Vamp? É um moleque que tem um baita talento, que surgiu como principal nome dessa molecada ali no Palmeiras. Os três porquinhos, né? Quando surgiu logo assim, Gabriel Menino, Danilo e ele, né? Fez aquele baita jogo lá em Buenos Aires, né? Contra o River. Mas você pega, pirada, assim, os atletas, por exemplo, você pega Casimiro, né? 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, Copa do Mundo, titular da Seleção Brasileira, camisa 5, acabou de ser comprado agora, caro pra caramba pelo Manchester United. Só que o treinador não participou da compra. O treinador vem e tá sendo cobrado porque o Casemiro tá no banco. Aí eu vejo assim, eu não sei se esses meninos novos assistem televisão e dizem, pô, o Casemiro, cara, jogador do Real Madrid, campeão de tudo, seleção brasileira, vai jogar mais uma Copa, eu tô aqui, comecei na Copa das Favelas, que ele começa ali, né? Alguém me leva o Palmeiras, faço um teste, passo, fico, minha vida melhora, e ele para. Foi vendido e para, estacionou, nem no banco estava ontem. E não é porque é aquele negócio que, quando o time vende, porque o Palmeiras ainda tem 20% dele. O Palmeiras vendeu 80%. Não é aquele negócio assim, não bota pra jogar que não pode, né? Quando você empresta um jogador e vai enfrentar a equipe, fala, não, é porque ele tá fora mesmo. O treinador vem a público, dá uma coletiva, e a gente já sabe, né, os problemas que ele já teve aqui no Palmeiras, né? Um próprio Abel, por isso que o Abel abriu mão, pode vender. Passou pela decisão do Abel a venda do Patrick. E a contratação mais cara da história do Botafogo. 6 milhões de euros. Da história do Botafogo. Ele foi contratado por 33 milhões de reais. Da história do Botafogo. No jogo ontem eu tava vendo. Da história do Botafogo. Então, a gente vai ver aí a declaração do Luiz Castro sobre o Patrick de Paula e depois até perguntar, né, pra todo mundo da mesa, o que esperar do futuro do Patrick de Paula. Porque é um garoto. Quantos anos tem, Bruno? 21? Por aí, tem por aí. Deve ter 20. Tem 23 anos o Patrick de Paula. Surgiu como uma grande promessa, cobrou pênalti decisivo e depois entrou aí nessa draga. A gente sabe que manter cabeça é difícil para jogador de futebol. Rio de Janeiro, com o dinheiro em casa, filho. E ele é do Rio, né? Lógico. Ele saiu do Campeonato de Favelas do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver aí a declaração do Luiz Castro forte quando foi perguntado sobre a não utilização do Patrick de Paula no Botafogo. E então é isto, na vida é isto, ou se está em condições ou não está em condições. Não me pareceu estar em condições já há umas semanas para cá que não está em condições, e quando não estiver em condições não vai a jogo. Comigo não vai a jogo, enquanto não estiver em condições. Só isso, mais nada. Pode estar o mundo todo a dizer, mas e o Patrick, ou o António, ou o José, eu trabalho com eles. Eu é que sei se eles estão ou não estão em condições. Para mim, volto a dizer, para mim a semana de trabalho é sagrada. Para mim a palavra trabalho é alguma coisa que me acompanha desde os 17 anos, que eu sou profissional. E acompanho o meu trabalho, e respeito pelo trabalho, e dignidade no trabalho, para mim são valores fundamentais. Olha aí, ó. Ele falando que trabalha desde os 17 anos, que valoriza o trabalho, deixou claro que o Patrick de Paula não tá querendo muito trabalhar. Deve ter. Será que chegou mamada nos treinos? Ele não sabe, né? Mas teve alguma coisa a ver com o treinamento, porque você vê que teve isso aqui também no Corinthians com o Roger Guedes, né? Lembra que o Vitor Pereira falava, no treino, no... mas por outras questões, já não se dedicava, não era... O Patrick de Paula dá pra ver que é noite. E não só noite, né? Forma física também. Então. Rendimento em treinamento. É tudo. É a falta de dedicação, né? E quando você tem essa falta de dedicação num cara que é foda, como a gente diz, pô, esse cara é o brabo. Vai, Romário.
O Romário, não vou treinar, chegava, decidia. Agora, um garoto dessa idade não Hoje pode, não né? decidiria mais. Você acha que o Romário hoje não decidiria? Daquela maneira, não joga mais. Isso é futebol do passado, isso é uma coisa folclórica. Mano, mas tem um jogador... Hoje não consegue mais. Tem um jogador Aliás, que dizem... o Romário, ele sai no auge do futebol europeu e vem jogar no futebol brasileiro. Onde era muito mais fácil, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Quando ele volta pra cá, além de ser... quer voltar pro Brasil e tudo, é muito mais fácil jogar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ele estava no Barcelona, era o melhor do mundo, na Copa de 94. 95 veio pro Flamengo. Fez gol até os 40 aqui. Porra, ele faz o quê? Vou pra lá. Também, lógico, aqui é muito mais fácil. Faz o que quer. Aliás, eu tenho uma tese... E ganha no mesmo dinheiro que ganhava na Europa. E ganhando muito bem. Loucuras do seu Kleber Mas Leite. só pra você continuar a sua tese, tem um caso que me disseram vários amigos, que depois caiu também, então você vai ter um argumento, que disseram, odeia treinar, mas que na época que me falaram, jogava muito ainda, o Hazard. Dizem que no Chelsea, o Hazard, tipo, treino, era um minhaca. Você chegou com 10 Só que quilos a mais no Real Madrid. Sim, isso que eu ia falar, que no Real Madrid depois ele ia ter argumento. Mas no Chelsea ele brincava de jogar bola, Então, né? mas chega um momento que não dá mais. O cara não vai aguentar mais. Não tem como. O futebol hoje... Assim, o cara que vai te marcar, ele está preparado. Você tem muito talento. Mas o cara... eu falei outro dia aqui da coisa do Romário, até comentei aqui com o Vampeta, que ele sempre ficava na linha do impedimento ali, no limite, muita rapidez ali para raciocinar e tinha explosão, tinha arrancada. Se ele não estiver bem hoje, o zagueiro vai sair atrás, vai chegar na frente dele, vai travar ele. Com todo o talento, não tem como, gente. O futebol está muito físico. Essa história do Bejoca, tem histórias maravilhosas do Bejoca no Bahia. O Bejoca passou a noite virado, o Bejoca deram lá uma ducha ali no Bahia, lá no vestiário. Do Sócrates também tinha. Aí bota pra jogar e tal, ele entra no Bavi e faz o gol. Isso é uma coisa do folclore, do tinha do passado. Sócrates também, que o Sócrates chegava... Por que o Garrincha não teve uma carreira mais longeva, mais bem sucedida ao longo do tempo? Também por problemas extracampo. É um personagem muito querido, muito folclórico, mas o Garrincha foi um bom profissional? Não foi. Claro que não foi. Pra azar dele mesmo. Se o Garrincha tivesse sido um cara mais centrado, ele teria jogado muito... Mas eu estou falando de um gênio, gente. Porra, ele teria jogado muito mais tempo em altíssimo nível. Você vê que na Copa de 62 ele ganha pro Brasil, 4 anos depois ele era um arrebento de jogador. Por quê? Por conta justamente disso. O atleta não consegue. E agora o esporte está cada vez mais físico. Se o cara não tiver uma preparação, uma dedicação, você vê o Hazard, você citou o Hazard. Ele chegou lá comendo paella, sei lá, pesando uma tonelada. O Hazard reservaço hoje. E o treinador da Bélgica falou que acha que ele não aguenta jogar 90 minutos. Então, porque não dá, ele não tá é com 31 anos. Fala, Mauro. Um clube do exterior, quando vai contratar um jogador, ele, em geral, ele procura saber não só o aspecto campo, mas também o extracampo. Né? Os caras procuram se informar. Qual o perfil do cara? Por exemplo, quando o São Paulo contratou o Centurion agora deu a declaração recente que está sem vontade de viver. O Centurion sempre foi um cara problemático, de uma origem muito humilde, cresceu numa região perigosa ali, Buenos Aires, e um cara bem louco, assim, ele faz 1000 loucuras. O São Paulo contratou, você nem a posição do Centurion. Os caras estavam discutindo se ele era meia ou ponta esquerda. Ele tinha acabado de ganhar o título argentino, jogando como o cara aberto pela ponta. Foi um investidor que comprou, que depois virou diretor de futebol do clube. Exatamente. Aí nós vamos trazer um jogador. Aí trouxeram o Centurion e tal, não sabia exatamente o que fazer. É muito amadorismo isso, né? Você tem que saber como o jogador se comporta em campo e fora também. Então, o jogador, como o Patrick de Paula, se ele tem esse problema comportamental aqui, até para colocar num dos times onde o Textor tem ações, é difícil. Você acha que o cara do Lyon vai querer colocar lá no Lyon um cara que aqui... peraí, aqui não. Vai me trazer problema aqui. Crystal Palace. Pode ser um bom jogador, mas não quero problema aqui. Quem vai querer? Então, é um pepino. Agora, acho que isso está dentro de um combo de contratações que foram feitas. Essa do Patrick, inclusive, foi um negócio meio pirotécnico, né? O Botafogo agora é SAF. Vamos contratar um jogador do bicampeão da Libertadores. O endinheirado do Palmeiras. Vamos lá buscar quem? Patrick de Paula. Era o único que estava na vitrine. Os outros não estavam na vitrine, a não ser por mais, né? Não ia custar 6. Você vê que o Verón foi vendido por cerca de 9, 10 milhões, né? Acho que o Palmeiras fica com 7, se não estou enganado. E muita gente questionou, inclusive, achando que ele valeria mais e que o Palmeiras teria se precipitado na venda, enfim. Ele custou 6. Foi 10 milhões. 10 milhões. Então foi um jogador até mais barato, porque o Palmeiras meio que se livrou e ficou com esse percentual. Se recuperar um atleta, uma venda futura, eu tenho uma fatia. Garanto essa grana aqui, porque meio que jogou a toalha, achando que... Se isso já era comentado, por que o Botafogo faz esse negócio? Por que o Botafogo não fez um acordo de... Olha, Palmeiras, eu pego o jogador emprestado com compromisso de compra se ele fizer tantas partidas como titular, por exemplo. Que nem o Bragantino contratou o Natan do Flamengo, o zagueiro. Jogou 20 partidas e tudo, eu pago tantos milhões de euros aqui, contrato. O Botafogo foi direto. Teve, acho que, uma pirotecnia, uma coisa meio de novo rico, sabe? Não, vamos contratar. Foi justamente no Palmeiras, para mostrar força.
e acabou sendo um problema. Me parece que o Luiz Castro não participou, porque se eu não estou enganado, quando ele foi contratado, o Luiz Castro não tinha chegado com certeza. Acho que nem tinha sido anunciado ainda. Esse cara tudo chegou antes do treinador. Se ele não participou, é um pepino. Foi o treinador que montou lá, o primeiro treinador. Não? O Lúcio Flávio, que ficou de Foi interino. o Lúcio né? Flávio. Ficou de interino, né? E uma coisa assim, o Patrick claramente está tendo problemas ali, e no Palmeiras provavelmente já teve. Eu acho que assim, os clubes de futebol, ainda mais num país como o Brasil, que é um país pobre, o Patrick veio do campeonato de favelas, eles tinham que pensar mais no lado social e psicológico, e não ver o negócio só como um negócio. Se está me criando problema, eu vou mandar ele embora e vou seguir em frente. Isso não é uma tese nem minha, eu fui até convencido numa conversa com um treinador, que é o Fernando Diniz. Que meio que individualmente ele fez isso, ele me citou, eu não vou falar o nome dos jogadores, 2 pelo menos. Um até deu certo, o outro não. Mas não há essa preocupação com o clube, assim, do clube ajudar o cara, ainda mais num país pobre como o nosso. Ô, Bruno, aquela coisa, se não serviu, chuta pra fora. Aonde você tá no seu pensamento, que a gente vai precisar encerrar o bate-pronto na TV Jovem Pan. A gente vai encerrando o bate-pronto aqui na TV Jovem Pan. Lembrando pra você que a gente fica no YouTube da Jovem Pan Esportes até 2 horas da tarde. Então, se você tá curtindo o debate, vai pro YouTube da Jovem Pan Esportes e na TV você fica com o Pânico. Uma boa tarde para todos vocês. Seguimos no YouTube, agora no break na Rádio Jovem Pan. Bruno, complementando o seu pensamento. Assim, claro que o Patrick está causando problemas e acontece bastante no futebol brasileiro. E tem, com certeza, muito a ver com a vida que o cara teve, né? A maioria dos jogadores do Brasil, eles vêm de uma origem pobre. Eles chegam, não dá para saber a história de vida total de cada um, mas alguns têm problemas bem sérios, familiares, de tudo. E, de repente, eles viram superastros. De repente, eles viram caras que começam a ganhar um dinheiro que eles nunca imaginaram que ganhariam, começam a receber assédios, e não só de mulheres, de empresários, de um monte de gente. Tá ganhando uns 15 quilos de alcatra por mês, outro dia não estava ganhando nada. Começa a comprar coisas que ele jamais imaginou que compraria, pessoas que se aproximam dele que ele jamais imaginou que se aproximariam. Acho que os clubes eles têm que pensar um pouco nisso também, né? E não só, o cara tá me causando problema, joga pro outro. Ainda mais aqui, ou na Argentina, o Mauro citou o Centurion, e aqui nós estamos num continente que é pobre, pessoas que vêm de origem bem humilde, é natural que eles, mudando totalmente de vida, nem todos têm a cabeça de segurar isso, de se manter focados, de crescer profissionalmente. Então, acho que os clubes deveriam pensar um pouco nisso. Até se for pensar pragmaticamente, né? Mais jogadores talentosos poderiam ter uma carreira mais longa e render dinheiro para esses clubes. E aí tem essa situação que o Bruno tá falando também, dessa situação extracampo, Patrick de Paula. Agora, Vamp, você que foi jogador, ainda dá pra entender o jogador que deslumbra desse jeito? Porque também já viu muita coisa errada, né? Eu acho que também chega uma hora que não dá sempre pra falar, mas é muito dinheiro. Mas deslumbra o jogador. Claro que deslumbra. Mas o cara viu a situação do Adriano, por exemplo, e olha que o Adriano chegou no auge. Ele não. Ele vê a situação de jogadores como o Jobson. O Jobson é um exemplo. O cara tinha um baita talento. Não tô falando, não tô comparando. Mas são situações em que o jogador perde a cabeça, em que o jogador não é profissional. Eu acho que já foram tantos exemplos de que isso dá errado, que também não dá pra continuar sempre vitimizando, né? O jogador tem que virar jogador sabendo, eu tenho que ter o foco. Eu não posso deixar as tentações interferirem no meu trabalho. Porque já tiveram muitos exemplos negativos, né, Vamp? Ele é, em termos de título, ganhou tudo com o Palmeiras, né? Campeão paulista, bi de Libertadores. Né? Trabalhou ali ao lado de jogadores importantes. Você trabalha com o Gustavo Gomes, a postura do Gustavo Gomes, do Everton, o próprio Felipe Melo, quando estava no plantel. Você tinha o Willian Bigode. Tinha jogador do Rafael Veiga, com um histórico ali, o Dudu. Uns caras que são vencedores, estão lutando todo dia para ganhar título, uma conduta profissional muito grande. Você tem que se espelhar, pegar alguma coisa boa disso aí. O próprio treinador mesmo, a diretoria do Palmeiras, né, a conduta lá. E ele vem da base, né, o João Paulo lá com o pessoal. A própria conduta mesmo dos caras que eu conheço da base do Palmeiras, que foram os jogadores que jogaram comigo na divisão de base do Vitória. Né? E aí tem essa melhora toda de vida. Quando mais você melhora de vida, você vai querer treinar mais ainda, porque, velho, é legal. Tem um carro diferente, um apartamento diferente, mas por que isso? Porque eu estou jogando bem, fui melhorando. E você vai querer melhorar cada vez mais. Mas aí vai daquilo que o Bruno falou também. Será que alguém chamou para dar um conselho? Será que ele escuta também o conselho? Cada vez
Não é por falta de... Como eu falo assim, às vezes o diretor lá de futebol, um ou outro, não fala, mas tem vários jogadores que chegam todo dia no treino. Todo dia, a gente sabe quem chega mamado, quem chega virado. E os jogadores conversam entre si, porque é o trabalho... A pessoa Patrick de Paula titular chegando todo dia virado, os jogadores líderes chamam, ô filho, vem aqui que isso aqui a gente tem que encarar aí na competição Flamengo, Inter, Grêmio, todo mundo. E aí ele tem que explicar, né? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Você deixou eu falar pra rádio, eu não vou repetir também, não. Então vai parar? Então vai falar pra rádio. Então você não vai falar mais nada? Não vou falar mais nada. E aí o Flávio aplaudindo os bastidores. Vou fazer igual, você lembra? Vou fazer igual Edmundo com PVC. Fala só você, não vou falar mais nada, não. Ficou no programa lá. Eu nem tenho o que falar. Não vou falar, fala você. Aí, fala você lá. Eu entendo, Tico, tem que falar, tem que cortar lá e matar. Fica o gagado Flávio Prado ali atrás, falando besteira. Olha lá, daqui a pouco ele vai estar aqui. Ô Mauro, sobre essa situação de jogadores deslumbrando, chegou a hora de parar de vitimizar também? O cara tem que saber, pô, todo jogador de futebol sabe que se ele estourar, ele vai ficar rico, ele vai ter tentação, vai ter mulher, vai ter noitada, vai ter tudo. Mas também já passou da hora dos caras verem o quanto que já deu de ruim, para não falar M, nessa situação, pro cara não deixar, né, se empolgar tanto. Mas acho que isso não vai acabar nunca, né? Porque isso é muito do indivíduo, né? Não tem como você padronizar comportamentos, né? Algumas pessoas têm um comportamento, outras têm outra. De repente, um jogador mais jovem, quando tem essa transformação na vida, começa a ter mais dinheiro e tudo mais, ele se deslumbra momentaneamente, mas de repente fala, cara, isso aqui vai prejudicar o meu trabalho, porra, eu tenho muita coisa para fazer no futebol, vou ganhar mais dinheiro, vou fazer sucesso, segura a onda. E tem outro que não resiste, né? Que quer aproveitar tudo ao mesmo tempo e é incompatível, né? É incompatível por isso. Você estava falando do Romário, eu lembro que em 92, eu trabalhava no Jornal do Brasil, cobri o Botafogo naquela campanha, o Botafogo vice-campeão brasileiro. O Renato Gaúcho jogava lá. E o Renato sempre... Naquela época era muito mais fácil falar com os jogadores, porque não tinha essa coisa toda de coletivo e tudo. A gente ficava na beira do campo ali, acompanhando o treino em Marechal Hermes, um sol de rachar. E o Renato sempre ficava na saída, né? Ele sempre dava sacaneada nos repórteres. Uma coisa na brincadeira, na camaradagem ali. Especialmente do Mauro Leão, que você deve conhecer, que era repórter do Dia. Aí ele passava sempre e dava sacaneada no Mauro Leão. Falava, agora eu vou pro meu escritório, que o time treinava de manhã, o técnico era o Gil, Búfalo Gil. Altas histórias que o Gil contava também, era muito divertido. Aí ele saía e falava que ele ia pro escritório dele, que ia pra praia, jogar futebol e ficar na praia. Aí ele saía nos cortes R3 conversível, sem camisa, de chinelo, bermuda, todo tranquilão, e a gente ia pra redação bater matéria, né? E ele tirava sarro ali dele. Aí você chegava no dia seguinte e o Renato brincava com o Mauro, principalmente. Falava, ontem eu saí, fiz, acontecia. Uma vez eu fiz uma matéria, perguntei para o operador físico, ao médico, né? Eu falei, como é que o Renato consegue fazer as coisas que ele diz que faz e tudo, que ele vai, que ele sai, acontece, joga futebol e tudo, e em campo ele consegue jogar. É um monstro fisicamente. Aí eles me explicaram, olha, primeiro, ele dorme poucas horas e ele fica satisfeito. De fato, eu lembro de estar concentrado, mesmo até com o Botafogo durante coberturas naquele ano, e cedo tá no café ali e tudo, tinha ninguém do Botafogo, o Renato estava ali tomando um cafezinho já, ele acordava antes. Então o médico e o preparador físico disseram, ele dorme pouco, ele se satisfaz com poucas horas de sono, tem uma capacidade de recuperação física absurda, então ele consegue de fato, e foi assim, o Renato jogou um tempão. Mas isso era nos anos 90, gente. Estou falando de 92, lá se vão, o quê? 30 anos, né? Então é muito tempo. O futebol, quão grande é a transformação do futebol nesse tempo todo. Hoje o Renato, para jogar no nível que ele jogava, que era excelente, o cara muito forte, certamente ele teria que ter um comportamento um pouco mais devagar, talvez não tão intenso, digamos assim, porque é incompatível, eu acho cada vez mais incompatível. Agora, se o cara não quer entender isso, né? Eu lembro que o Gaúcho, por exemplo, que estava sempre junto com o Renato, teve uma queda acentuada em um determinado momento, falecido o Gaúcho, porque o Gaúcho não era o Renato. O Gaúcho era um jogador que dependia muito de estar bem fisicamente, que ele era um cabeceador, né? Cabeceava igual parecia um chute a cabeçada dele. E ele tinha que estar bem para quê? Para poder estar bem colocado, saltar, conseguir ter velocidade, explosão. Ele não conseguia mais. Então, acho que são outros tempos. O jogador jovem que não conseguia entender, infelizmente, ele não vai tirar proveito, né, de tudo aquilo que o futebol pode proporcionar a ele. Mas eu concordo com o Vanderlei. Eu imagino que o Luiz Castro, que é um cara bem inteligente, articulado, um homem experiente, deve ter convivido com tantos jogadores de várias nacionalidades, com diferentes comportamentos, deve ter conversado com ele uma porção de vezes. E, de repente, perdeu a paciência, porque, de repente, conversa, fala, mostra.
Não adianta. O Bruno falou aqui que ele citou 2 exemplos, não citou nomes, claro, que o Fernando Diniz tentou, não é isso, Bruno? Um deu certo, o outro... E com uma virtude, o Fernando Diniz é psicólogo. Quer dizer, se ele não conseguiu, não que não tenha conserto, não é isso, mas veja o esforço que fez e não conseguiu. Que eu acho que tinha que ser uma coisa estruturada do clube, né? Não uma coisa individual de um técnico que se preocupou com isso e foi lá alguém se preocupou. Falar com o cara, ou de um dirigente, de um cara da base, de uma coisa do clube mesmo, uma estrutura do clube para a transição da base profissional, que assim, individualmente pode o treinador chegar e conversar com um ou outro e ajudar, ou alguém da base ali, o coordenador, mas eu defendo assim que seja uma coisa estrutural do clube mesmo, a transição da base profissional, um projeto do clube, não assim individualmente um ou outro, ou um jogador mais velho, pode ajudar, mas é individual, acho que tinha que ser uma coisa estruturada do clube mesmo.